Fala galera, estamos de volta aqui para o nosso canal com a segunda parte da nossa aula de anemia. Agora vamos falar sobre anemia ferropriva. E se você já gosta desse conteúdo, deixe seu like, compartilha, segue o nosso canal, comenta lá, pode ser até que me xingando para dar mais engajamento para esse vídeo aqui, beleza? E vamos dar sequência sem enrolação para essa aula. E é isso aí. Bora lá então. Bom, agora a gente vai falar especificamente de anemia. E a gente vai falar de anemia ferropriva. Beleza? E quando a gente fala de anemia, vamos colocar aqui, ó. Anemia ferropriva, o próprio nome já fala, né? E a gente já viu nas bases fisiológicas dessa anemia aqui o que vai estar acontecendo. E o que a gente tem aqui? Nada mais é do que uma diminuição no aporte de ferro no sangue. O tanto de ferro que a gente vai ter, tanto no ferro na circulação, o ferro armazenado, sendo transportado, todo esse ferro vai diminuir agora no nosso sangue. Combinado? Também as reservas vão estar diminuídas. Beleza? E aí é o seguinte, vamos lá. O que a gente tem que pensar em uma coisa aqui. Quando a gente fala em anemia, tá? Só para a gente definir uma coisa e deixar bem claro isso daí. Quando a gente fala em anemia, esse próprio nome aqui ó, já fala, é uma diminuição da hemoglobina. Esquece o anemia ferropriva agora, tá? Esquece o ferropriva, vamos pensar só em anemia. A anemia nada mais é do que uma diminuição da hemoglobina, beleza? Uma diminuição da hemoglobina para um valor menor a 12 gramas por decilitro. E aí, a partir daqui a gente já definiu. Anemia é isso. Porém, para chegar no valor de anemia, muita coisa vai acontecer. A gente divide as anemias também, beleza? E agora a gente vai estar vendo isso daí. Quando eu pego e divido as anemias, basicamente eu vou dividir em dois tipos diferentes. Depois a gente vai ver algumas hereditárias também. Mas agora, num primeiro momento, eu quero dividir elas de duas formas. Eu quero colocar as anemias que a gente vai chamar de hipoproliferativas, tá certo? E também a gente vai ter uma classe de anemia conhecida como hiperproliferativas. E aqui a gente basicamente vai ter o seguinte, ó, quando eu falo de hipoproliferativas, quem eu vou ter? Aqui entra a ferropriva, que é uma das carenciais, tá bom? A gente também vai ter a deficiência de B9 e de B12, que a gente já viu a fisiopatologia. Beleza? Aqui entra, no caso, as carenciais. O que mais eu tenho? Também vou ter a talassemia, que a gente já viu também. A gente vai ter também a sideroblástica, que está tudo na primeira aula. Então, se você não viu a primeira aula, você não está entendendo o que eu estou falando aqui, volta, assiste a primeira aula, porque lá eu já explico as bases fisiológicas e já explico também a fisiopatologia dessa doença aqui, dessas doenças em cada um. Então, eu vou até deixar um cardzinho aqui já, para caso você não tenha visto, para você voltar lá na aula 1, depois você vem para essa aula 2. Combinado, pessoal? Bom, e aí quando a gente entra nas hiperproliferativas aqui, ó, quem a gente vai ter? Aqui eu tenho dois casos específicos. No caso aqui eu tenho o sangramento, a pessoa que está sangrando, porém aqui ó, é um sangramento ativo, que está acontecendo em muita quantidade, beleza? E eu também vou ter a hemólise, hemólise, que nada mais é do que o eritrócito sendo destruído. A gente vai ver os motivos, o porquê e tudo mais. Mas hoje, tá? Quem a gente vai falar é em relação à ferropriva. Mas olha que legal, beleza. Falamos de anemia, definimos o que é anemia, que é a diminuição da hemoglobina para menos de 12, dividimos em hipoproliferativas e hiperproliferativas. E aqui, quem vai ser, como que eu vou saber se ela é uma hipoproliferativa na vida real, na prática? Como eu sei se ela é hipo, se ela é hiper? Aí a gente vai ter que olhar para um carinha, que a gente viu lá na outra aula, conhecido como reticulócito. E por isso que eu falei para vocês, guardem essa informação que ela vai ser importante lá na frente. A gente tem um valor de reticulócito, pessoal,
que aqui vou até colocar aqui, ó, o normal é de 0,5 a 2, tá bom? Então é o seguinte, basicamente aqui, ó, toda vez que eu tiver um reticulócito maior do que 2, eu vou ter uma anemia hiperproliferativa. Toda vez que ele for menor a 2, ele vai ser hipo. E quando eu falo menor a 2, aqui eu posso ter um reticulócito normal, porque ele pode ser de 0,5 a 2. Combinado? Ele tem que ser menor do que 2. Aí estamos falando de anemia, tem um HB diminuído com um reticulocito menor do que 2, ela é hipoproliferativa. Tá? E só para que vocês tenham uma ideia, basicamente o que está acontecendo aqui? Começou a gerar anemia, começou a diminuir a hemoglobina, a medula óssea começa a trabalhar a full, ela vai trabalhar muito para tentar compensar. Então ela acaba liberando muito reticulócito na corrente sanguínea. Porém, eu tenho algumas anemias que já vão estar compensadas, que não vai ter essa hiperproliferação. Beleza? E aí a gente já acaba de definir isso daqui. Bom, e quando a gente fala de anemia, a gente também tem que falar um pouquinho sobre a clínica da anemia, tá certo? E quando a gente fala de clínica de anemia, o que a gente vai ter aqui, ó? Bom, de uma forma bem sucinta, tá? Eu vou entrar aqui para vocês entenderem. Rapidinho, então vamos lá, ó. Clínica de anemia. O que a gente vai ter aqui, pessoal? Na clínica de anemia, deixa eu só fazer uma coisinha aqui antes, para eu não me perder nessa página aqui. Vamos lá então, agora sim. Quando a gente vai falar da clínica de anemia, pessoal, deixa eu colocar de novo aqui, ó. Clínica de anemia. Tá, agora eu não me perco mais. O que vai estar acontecendo aqui? Basicamente, a gente vai ter algumas alterações que são visíveis, tá bom? E depois a gente também vai ter a parte da alteração laboratorial. Mas de clínica, o que eu tenho que posso estar apresentando, que o paciente pode apresentar? Uma das primeiras coisas que a gente vai ver nele é a palidez cutânea, né? Então, o paciente apresenta uma palidez cutânea. O que mais ele apresenta? Esse paciente pode apresentar astenia. Então, o paciente vai estar com um cansaço, ele não quer levantar, o paciente não quer fazer nada, ele sente uma fraqueza, beleza? O paciente ele pode apresentar angina. Olha só que legal. Um paciente que às vezes ele já tinha a tendência a ter angina, quando ele desenvolve uma anemia que diminui a hemoglobina, diminuindo a hemoglobina, diminui o aporte de ferro, que a gente já viu lá, diminui os pontos do ferro lá, diminuindo isso daí, eu diminuo o transporte de oxigênio pelo meu corpo. Se eu diminuo o transporte de oxigênio para o coração, um paciente que já tinha tendência a ter uma angina, acaba levando a angina para frente, tá? O que mais esse paciente pode apresentar? Dispneia, tá? O paciente fala que ele apresenta cansaço, ele começa a cansar muito rápido, ter falta de ar. Por quê? A anemia diminui a hemoglobina e tem o ferro que leva o oxigênio. Se eu não tenho mais isso daí, eu não tenho uma boa oxigenação dos tecidos. Isso acaba gerando um problema, um caos. E o paciente acaba apresentando dispneia. E quando o paciente apresenta dispneia, leva a um quadro de hipóxia, porque tem menos oxigênio chegando nos tecidos, gerando um quadro de hipóxia a nível tecidual, o corpo tentando compensar isso daí. O que ele vai fazer? Ele fala para o coração, fala assim, coração, você não consegue dar uma ajuda para a gente aí? E o coração vai falar, vou tentar. O que o coração faz? Para tentar compensar aquela diminuição de oxigênio a nível sistêmico nos tecidos, o coração aumenta a frequência, tá, de batimentos por minuto. Então, aumenta a frequência cardíaca. E aí a pessoa apresenta taquicardia. Olha só que legal. Então, é por isso. É o coração tentando compensar essa hipóxia a nível sistêmico. Beleza? Também a gente vai ter o cabelo, que pode ficar mais fraco, pode começar a cair. Pode também ter aquela famosa síndrome das pernas inquietas. Isso daqui está muito relacionado aos níveis de ferritina, beleza? Outra coisa que o paciente pode apresentar também, ó, a glossite, que é aquela língua despapilada, aquela língua lisa, tá certo? Ele também pode gerar uma quelite angular. E aquele angular é aquela lesãozinha bem no cantinho da boca, tá certo? Às vezes vocês vão olhar para a pessoa, ela tem uma anemia com aquela lesãozinha no canto da boca, então isso pode acontecer. Também
o paciente ele pode apresentar aquele famoso quadro de picação, tá? Ou a famosa pica, que nada mais é do que a pessoa ter desejo por comer gelo. Às vezes, muitas vezes a gente falava terra, antigamente telha, tá certo? Isso também pode acontecer. A gente também pode ter uma condição conhecida como coiloníquia. O que seria isso daqui? A unha do paciente fica no formato de colher. Então a coloníquia, você olha para a unha do paciente, ela é, ao invés de ser uma concavidade, ela faz uma convexidade. Então ela faz como se fosse uma colherzinha. Tá? Ela muda a conformação dela. O paciente pode apresentar disfagia, e aí muitas vezes acaba confundindo, gerando, achando que é algo esofágico, e não se sabe muito bem o porquê isso daí. A membrana esofagiana ela acaba gerando uma alteração, e tem até um nome isso daqui, né? Tem até o nome de uma síndrome, conhecida como síndrome de Plummer. O que é Plummer-Vinson. Beleza? E aí, galera, esses são assim os principais sintomas clínicos que um paciente pode apresentar. E eu quero que vocês guardem uma coisa, ó. Quando a gente fala de quelite e de glossite, aqui a gente está falando de carências nutricionais de uma forma generalizada. Só que, principalmente, aqui ó, a gente está falando paciente que tem deficiência de ferro, de B9 e de B12, tá? Agora, os outros três aqui, ó, esses outros três, desde pica, coloníquia e disfagia, aqui é algo específico do ferro, tá certo? Então, pacientes que têm deficiência de ferro vão apresentar essas três principais. Já a glossite e a quelite angular é carencial mesmo. Os outros sintomas, a maioria das pessoas que têm uma anemia vão apresentar. Combinado? E aí, um dos métodos de diagnóstico é a clínica. Qual que é o outro método de diagnóstico que a gente vai ter aqui? Depois, o que a gente vai ter? Laboratório, né? E o que a gente vai ter de laboratório para definir uma anemia? O primeiro, clássico de todos que a gente vai ter, é o famoso hemograma. Tá? Além do hemograma, o que mais que a gente pode dosar? O ferro sérico, que é o ferro no sangue. Beleza? A gente também pode dosar a saturação de transferrina. Tá bom? A gente pode dosar um carinha conhecido como TBIC, que são os pontos livres de ligação ao ferro. Vou explicar sobre isso aqui para vocês rapidinho, tá bom? A gente também dosa B9, dosa B12, beleza? No caso agora, como a gente vai entrar em anemia ferropriva, a gente vai se limitar um pouco aqui, ó, hemograma, ferro sérico, saturação de transferrina e TBIC, tá? Porque quando a gente fala de B9 e B12, a gente vai estar falando de outro tipo de anemia. Já falei lá na aula 1 também qual anemia que seria, né? No caso, a megaloblástica. Tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade na nossa aula, vamos destrinchar um pouco sobre os tipos de laboratório e como vai acontecer aqui. Tá bom? Bom, o primeiro que a gente vai estar falando é o hemograma, tá? Depois a gente vai falar do ferro, vai falar da saturação de transferrina, vai falar do TBIC. Mas antes de entrar nos laboratórios, a gente só precisa entender uma coisa antes. O que a gente precisa entender? O ciclo básico do ferro, tá bom? Porque eu já falei também isso daqui na aula 1, mas só para a gente relembrar, pensa o seguinte, o ferro ele é ingerido na nossa alimentação. Então eu como uma boa alimentação, eu vou ter ferro ali. E aí esse cara vai ser absorvido pelo nosso duodeno e pelo nosso jejuno, tá bom? Então duodeno e jejuno absorvem o ferro. A partir do momento que esse ferro cai na minha circulação sanguínea, esse ferro vai se unir a uma pequena proteína de transporte conhecida como transferrina. Tá? Essa transferrina ela vai ter a função básica de pegar esse ferro e levar lá para a medula óssea. Tá bom? Essa transferrina leva o ferro para a medula óssea. Por que eu levo o ferro lá para a medula óssea? Porque é lá que está acontecendo a eritropoiese. É lá que eu faço a formação de nova hemoglobina, de novas células vermelhas. Então eu preciso desse ferro lá, beleza? Uma parte do ferro vai para lá e uma parte do ferro, eu não consigo usar todo o ferro. Uma parte desse ferro que vai sobrar, a gente vai armazenar esse cara no fígado em forma de ferritina. Ah, Thiago, só no fígado? Não, pessoal.
as células, vai ter um pouco no sangue, mas principalmente no fígado, tá bom? Então, vou até colocar aqui, ó, principalmente no fígado que a gente vai ter a nossa ferritina sendo armazenada. Só que, aqui tem um detalhezinho que eu quero que vocês se atentem. Porque muitas vezes a gente também vai dosar a ferritina, que eu não coloquei ali nos exames, mas também tem ela, tá bom? A gente vai dosar a ferritina. E aí, a ferritina, ela também pode ser usada como um marcador inflamatório, tá? E a gente sempre vai ver isso daqui, ó. Toda vez que eu tiver um aumento da ferritina com uma diminuição na saturação de transferrina, aí estamos falando de anemia. Não, perdão, de inflamação. Estamos falando de inflamação, tá bom? Então, ó, guardem isso, tá? Aumentei ferritina com diminuição de transferrina, eu estou falando de processo inflamatório, porque muitas vezes vocês vão dosar a ferritina e ela vai vir altíssima. Olha para a saturação de transferrina. Se ela estiver normal ou elevada, aí a gente cai para um outro problema. Agora, ferritina elevadíssima com saturação de transferrina baixa é inflamação, tá bom? Porque eu não estou tendo ferro ali, então eu estou tendo um processo inflamatório. Combinado, pessoal? Então, guardem essa informação aqui para vocês. Bom, só que numa anemia, o que vai acontecer? A ferritina vai estar baixa, tá? Eu vou ter a diminuição da ferritina. E aqui eu quero que vocês guardem uma informação importantíssima. Que para que eu tenha uma diminuição da minha hemoglobina para níveis menores do que 12 gramas por decilitro, a minha ferritina ela já vai estar baixa há muito tempo. Eu já vou ter estoques de ferro diminuídos há muito tempo, tá bom? Sem contar se tirando um sangramento ativo que está acontecendo ali, então eu já vou ter níveis baixos de ferritina há um bom tempo. Beleza, pessoal? E aí, então, guardem essa informação, tá bom? E aí, o que vai estar acontecendo? Pensa comigo. Estou falando de anemia ferropriva, tá? Estamos falando de anemia ferropriva. A anemia ferropriva, ela é uma deficiência ou uma carência de ferro. Então, eu não tenho ferro na circulação. Eu não tenho esse ferro que a gente acabou de falar aqui, ó, ele vai estar diminuído, tá bom? Se eu não tenho ferro, eu não faço eritropoiese, então não tem eritropoiese. E se não tem eritropoiese, é o que a gente já falou, não tem eritropoiese, não forma glóbulos vermelhos nem hemoglobina. Tá? Não formando isso daí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter menor transporte de oxigênio para os tecidos periféricos. Então eu tenho uma diminuição no aporte de O2. Eu já acabei de falar isso para vocês aí. Eu vou ter uma diminuição no aporte de oxigênio nos tecidos. Beleza? Quando acontece isso daqui, o que vai ter? A gente vai ter o corpo tentando compensar isso daqui. Num primeiro momento, ele vai fazer o aumento da produção. Então ele aumenta a produção dessa proteína transportadora aqui. Então ele aumenta a produção da transferrina. Por que ele faz isso daqui? O corpo ele entende que como se tivesse faltando transferrina e que se ele produzir mais transferrina, ele vai conseguir levar o ferro lá para a medula óssea para conseguir compensar isso daí. Porém, o problema não está na transferrina, o problema está no ferro, que não tem ferro. Tá certo? A pessoa não tem ferro. Então, vai adiantar eu aumentar a transferrina? Não vai. Então, eu vou ter um aumento da transferrina no sangue, mas não vai resolver o problema. Tá? Porque eu não tenho ferro. Tá certo? Eu não tenho ferro. Então, ó, coloquem aí. Vou até colocar em outra cor para vocês marcarem de forma bem aí. Não resolve o problema. Tá bom? Não resolvi nada. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter um excesso de transferrina no meu sangue, tá certo? Eu tenho, ó, sobra muita transferrina. Vou colocar só trans, tá? Sobra muita transferrina no sangue. Porém, eu não tenho ferro. Então, eu tenho muita transferrina com pouco ferro ligado. Tá? Eu tenho pouco ferro ligado a essa transferrina. E aí, o que vai acontecer? Isso daqui vai gerar um quadro que a gente conhece como uma situação laboratorial, que a gente vai chamar de diminuição
da saturação de transferrina, tá? E isso a gente consegue dosar no laboratório. Pensem comigo. A transferrina, ela é o transportador. Pensem que é um carro. Vamos dar um exemplo de um carro para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, ó, pensem que a transferrina, ela é um carro. E que no carro eu tenho 4 lugares para as pessoas sentarem. Cada lugar desse é um ponto de ligação do ferro, tá bom? Então, pensa assim, ó. Se eu tenho um bom aporte de ferro, tudo normalzinho no sangue acontecendo, então eu vou ter os 4 lugares do meu carro aqui ocupados por pessoas que no carro é o ferro, tá bom? Então, tudo bonitinho. A minha transferrina está saturada de forma legal, ela está bem saturada, porque saturação, eu tenho o ferro unido a ela, então eu tenho uma boa saturação. Quando eu tenho esse problema que a gente está falando, a diminuição do ferro, o corpo tenta compensar isso daí, aumentando a produção de transferrina. O que vai acontecer? Eu tenho muita transferrina sobrando no meu sangue, porém, agora, pessoal, eu tenho pouco ferro unido à minha transferrina, tá certo? Eu tenho pouco ferro, eu não tenho ferro suficiente. Então, o que vai acontecer? Aquela transferrina que estava totalmente saturada, agora ela não está mais saturada. E aí a gente vai falar que diminuiu a saturação da transferrina. Simples assim. Simples assim. Eu diminuí a saturação de transferrina, por quê? Porque falta ferro e eu não tenho ferro para se ligar. Tá bom? E aí, o que acontece? Esses assentos do carro que a gente está falando aqui, ó, os banquinhos do carro, a gente vai dar um nome para eles. A gente vai chamar esses caras a partir de agora de pontos de ligação do ferro. Tá bom? Ou melhor, a gente vai dar esse nomezinho aqui, ó, TBIC. Às vezes vocês vão ouvir o nome TBIC e não vão entender o que o pessoal está querendo dizer. O TBIC são os pontos ativos de ligação ao ferro, são os pontos livres para que o ferro possa se ligar na transferrina. Então, ó, eu tenho vários pontos aqui. Então, quando eu não tenho uma molécula de ferro unida ao seu ponto, eu tenho um ponto livre de ligação do ferro. Beleza? E olha só o que acontece, galera. Aumentei transferrina, tá bom? Só que eu não tenho ferro, eu tenho muita transferrina com pouco ferro ligado. Então eu diminuo a saturação da transferrina. E diminuindo a saturação de transferrina, o que acontece com os pontos de ligação do ferro? Eles não estão... Se eu aumentei muita transferrina, eu tenho muito ponto sobrando, tá certo? Porque eu não tenho ferro. Eu não aumentei também os pontos de ligação ao ferro que estão livres agora? Então eu tenho muito mais pontos livres de ferro sobrando ali, ao qual eu poderia me ligar ao ferro, mas eu não tenho ferro aqui para poder se ligar. Então, ó, se eu tivesse ferro, o meu TBIC seria baixo, porque eu não teria pontos de ligação de ferro livre. Mas, como eu não tenho ferro, eu tenho muitos pontos de ligação do ferro livre sobrando ali. Então, a gente fala que o nosso TBIC aumenta, tá bom? Então, olha só que interessante. Falando em anemia ferropriva, a gente tem que entender dessa dinâmica do ferro aqui. Beleza? Não fica assustado, não tenha medo. Guardem sempre isso daí, ó. Diminui o ferro. O corpo tentando aumentar, tentando compensar, aumenta a transferrina. Aumentando a transferrina sem o ferro, eu diminuo a saturação de transferrina. Diminuindo a saturação de transferrina, sobrando mais pontos livres de ligação ao ferro, eu aumento o TBIC. E isso daqui é clássico, isso daqui é para a vida, isso daqui poucas pessoas vão explicar desse jeito. Tá bom? Não é porque sou eu, não, é porque eu estou tentando destrinchar para vocês aqui, para deixar o mais fácil possível o entendimento dessa aula. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá agora então, dar uma destrinchada em laboratório, tá bom? Dar uma destrinchadinha no nosso primeiro laboratório ali que a gente vai estar falando, que vai ser o hemograma básico, tá? É o primeiro exame que a gente vai pedir. Quando a gente olha para um hemograma, o que a gente vai ver nesse cara aí? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter lá são as hemácias. E todo laboratório tem um valor, tá bom? Aqui nas hemácias a gente vai ver que os valores de laboratório são de 3 a 6 milhões por milímetros cúbicos, tá bom? Isso daqui nada mais é da quantidade de hemácias que eu tenho naquele concentrado ali que a gente pegou de amostra. Além das hemácias, a gente também tem a hemoglobina, tá? Que é o grande galã nosso aqui nesse momento. A hemoglobina ela tem um valor de 12
a 17 gramas por decilitro. Claro, ó, que aqui eu estou falando valores padrões. Cada laboratório tem o seu padrão, mas aqui é um padrãozão geral que é o que a gente vê na maioria dos dias, das vezes aqui. Beleza? Além do mais, eu tenho o hematócrito, tá? O hematócrito, ele vai variar de 36 a 50%. O que seria o hematócrito? Nada mais é do que um concentrado de hemácias. Então eu peguei uma pequena amostra, centrifuguei ali e vi a concentração de hemácias ali. Beleza? E aí o que a gente consegue ver? Isso aqui é interessante até para pensar na dengue agora. É o seguinte, toda vez que eu tenho um aumento do hematócrito, eu tenho muitas hemácias em pouco plasma. Se eu tenho muita hemácia em pouco plasma, o que está acontecendo? Eu tenho um aumento da viscosidade sanguínea. E o contrário também é verdade. Se eu tenho uma diminuição do meu hematócrito, eu tenho poucas hemácias em um concentrado de plasma ali. E aí o que vai acontecer? Eu tenho um sangue muito fino, muito leve ali, que não tem viscosidade nenhuma, tem poucas placas, então tem poucas células, beleza? Então o hematócrito é basicamente isso daí. E lembre-se sempre que o hematócrito ele é mais ou menos 3 vezes o valor da hemoglobina, tá? E se a gente olhar aqui, ó, 3 vezes 12, 36. Tá bom? Então, geralmente o hematócrito ele é 3 vezes o valor da hemoglobina. O que mais a gente vai ter aqui? Ó? A gente também vai ter um carinha conhecido como VCM, volume corpuscular médio. Esse cara serve para mostrar o tamanho da hemácia para a gente, tá? E vai variar de 80 a 100. Beleza? Então aí aqui a gente consegue olhar e ver o tamanho da hemácia. Se for menor do que 80, a gente dá o nome para essa hemácia aí de microcítica. Se for maior do que 80, a gente dá o nome de macrocítica. E aí aqui a gente já começa a montar o raciocínio, né? Então a gente já viu lá, no caso daquela anemia megaloblástica que a gente falou, que é a deficiência de B12, a minha hemácia vai estar com tamanho aumentado, maior do que 100. Então ela vai ser uma anemia por diminuição da hemoglobina, tá? Vai diminuir a hemoglobina, só que o volume corpuscular médio vai estar aumentado, então ela vai ser uma anemia macrocítica. Beleza? A gente também tem o CHCM e o HCM. Eu uso só o HCM mesmo para ver essa questão aqui. O que seria isso aqui? Isso aqui seria a cor da hemácia. Tá? É como se fosse a cor da hemácia. E quem dá a cor para a hemácia? A hemoglobina. Então, se eu tenho uma diminuição da hemoglobina, eu tenho uma hemácia menos pintada, menos vermelhinha. Se eu tenho um aumento da hemoglobina, eu tenho uma hemácia mais vermelhinha. E aí, o HCM aqui que a gente está falando, ele vai variar de 28 a 32 picogramas, tá bom? E aí é isso daí que a gente está falando. Se for uma hemácia que esteja com valor, com um HCM menor do que 28, aqui a gente vai dar o nome de hipocrômica. Se for maior do que 32, hipercrômica. Beleza? E aí a gente vai ver que isso daqui acontece em algumas anemias, a gente, principalmente na ferropriva a gente vai ver, tá bom? E aí a gente vai dando, assim, uma pequena continuidade, tá? O que mais a gente vai ver? A gente também tem um cara conhecido como RDW. O RDW, ele basicamente é como se fosse aquela pessoa que vai controlar a qualidade das nossas hemácias, tá? É um controle de qualidade real mesmo ali. Por quê? Ele que vai definir para a gente se eu tenho hemácias normais de tamanho, ou hemácias muito grandes, ou hemácias muito pequenas, tá? E o RDW, ele vai variar de 10 a 14%. Se for um RDW menor do que 10, eu tenho hemácias pequenininha. Se for maior do que 14, eu tenho um nível de hemácias que está grande, pequena, todo bagunçado. Isso a gente já viu ali, né? Que a gente dá o nome de anisiocitose. Tá? Quando eu tenho vários tipos de hemácia bagunçada ali, eu tenho esse nome a gente dá de anisocitose. E isso a gente vê quando tem aumento do nosso RDW. Um RDW maior do que 14%, eu entro nesse estado aqui de anisocitose. Eu tenho muitas hemácias sendo produzidas com formatos diferentes, de tamanhos diferentes, quer dizer, formatos é poiquilocitose, com tamanhos diferentes, tá bom? Então, o RDW ele vai servir para isso daí, para a gente ver como que tá. Se eu tenho hemácias grandes, pequenas, média, ou se eu tenho um padrão nas minhas hemácias, um padrão, beleza, tá no padrão legal, tá bom?
Então o RDW também vai ver isso daí. Além do mais, a gente tem os nossos leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos. Cada laboratório fala um valor. Geralmente o que eu trabalho é de 4.000 a 12.000 os leucócitos, tá bom? Aqui a gente está falando de milímetros cúbicos. E dentro desses leucócitos aí vem aquela galera, né? Vem os linfócitos aqui. O que mais? Vem eosinófilos, vem os basófilos, vem os neutrófilos. E aí é toda essa galera aqui. Bom, tem metamelocitos, tem um monte de coisas aqui. Tá bom? Não vou entrar muito a fundo nisso daí. E também a gente tem as nossas plaquetas, tá? Plaquetas que, dependendo de cada laboratório, varia ali de 150 a 400 mil. O valor de plaquetas também, tá? E aí, galera, a gente descreveu basicamente aqui um hemograma. E quando a gente vai olhar para a anemia, o que a gente tem que ver? O primeiro foi o que eu falei para vocês, ó. A gente vai pedir quem, ó? Eu vou olhar pro HB. Se o HB for menor do que 12, fechou. Já é um HB menor do que 12, já é uma anemia. Tá bom? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o tamanho da hemácia. Se ela vai estar dentro de entre 80 e 100, é normal. Normocítica. Tá bom? Porém, se ela for menor do que 80, microcítica. Se for maior do que 100, macrocítica. Então, assim eu vou definindo o tipo de anemia. Depois eu olho para o HCM e vou ver. Menor do que 28, hipocrômica. Maior do que 32, hipercrômica. E se for entre 28 e 32, normocrômica. Tá? E depois eu olho para o RDW. E aí, olhando para o RDW, eu vejo se o RDW está aumentado. Se ele está aumentado, aí a gente vai ter uma anisocitose. Tá bom? Isso daqui é até legal, porque é um dos marcadores que a gente vai ter para diferenciar uma anemia ferropriva de uma talassemia, por exemplo. Porque a ferropriva, a gente vai ver que ela é uma anemia micro-hipo, tá bom? Ela vai ser microcítica e hipocrômica, e a talassemia também. Porém, na ferropriva, a gente tem aumento do RDW, tá? Então eu vou ter uma anisocitose na ferropriva, coisa que eu não tenho na talassemia, tá bom? Então é até uma questão assim, até se cair em provas de vocês, que o paciente veio com uma anemia hipomicro, tá? O que vocês vão ver? Como que tá o RDW? Se tiver nas alternativas lá, ferropriva e talassemia, aí vocês vão ver, se o RDW estiver normal, talassemia. Se o RDW estiver aumentado, a gente vai estar falando de ferropriva. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente basicamente já matou a maior parte de tudo, né? Porque eu já falei do ciclo do ferro e expliquei o que vai acontecer em cada exame. Falei do hemograma, tá bom? Então, é basicamente isso daí, ó. Já defini que é uma anemia, tá? E aqui, falei que é uma anemia hipomicro. Vamos supor, vou olhar lá para o meu hemograma, tá? Tá um HB menor do que 12. Já vi que é uma anemia, já vi que o RDW está alterado, vi tudo mais. E aí o que eu preciso fazer? Eu quero definir se ela é realmente hipoproliferativa ou hiperproliferativa. Quem que eu tenho que solicitar então? Eu vou lá e solicito o reticulócito. E se o reticulócito for menor do que 2, hipoproliferativa. Se for maior do que 2, hiperproliferativa. Então, é basicamente isso daí. Tá bom? Não tem segredo, não tem segredo. A partir de agora, vocês vão olhar para o hemograma e já bate o olho no HB. Olhei para a hemoglobina. Tá menor que 12? Anemia. Tá bom? Aí depois vocês vão definir se ela é micro, se ela é hipo, hiper, como vai estar o RDW. Pede o reticulocito para ver se ela é hipoproliferativa ou hiperproliferativa. Tá bom? E pensando em anemia por deficiência do ferro, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Tá bom? Basicamente, além do hemograma, os outros exames que a gente já acabou de falar ali atrás, tá certo? Que mais que a gente pode solicitar pensando em anemia ferropriva? Eu posso solicitar a ferritina, tá? E valores de ferritina menor do que 50 já é ruim, tá? Menor do que 50 já é ruim. Eu, particularmente, trabalho com valores de ferritina de 70 a 150. Eu gosto disso daqui. Eu sempre gosto de trabalhar com a ferritina um pouquinho acima do 70, tá bom? Isso é uma coisa minha, mas para efeitos de conhecimento geral, menor do que 50 já é uma ferritina ruim. O que mais que eu posso pedir, pessoal?
Eu posso pedir a saturação de transferrina. Tá? E aí a saturação de transferrina que eu trabalho, geralmente ela fica ali num valor de 25% a 45%, tá? 40%. Eu gosto da ferritina aí, da saturação de transferrina aí. Então, toda vez que a gente tiver valores menores do que isso, uma saturação de transferrina de 10, por exemplo, é um valor horrível. Então, uma diminuição da saturação de transferrina. Claro que tem um valor de laboratório lá. Você se guia, só se guiar no valor de laboratório que vocês não vão errar. Tá bom? O que mais que eu posso pedir? Eu posso pedir o TBIC, né? O TBIC ali, que a gente acabou de falar que são os pontos livres de ligação ao ferro. E toda vez que eu falo do TBIC aqui, ó, se eu tiver um TBIC maior do que 360 microgramas por decilitro, eu tenho um TBIC aumentado. TBIC aumentado com saturação de transferrina diminuído, o que a gente pensa? Anemia ferropriva. Não tem nem que discutir. O que mais que eu posso pedir? O próprio ferro sérico, tá bom? O ferro sérico, galera. E aí, falando de ferro sérico, nada mais é do que um valor menor do que 30 microgramas por decilitro. Tá bom? E aí, fechou. A gente vai pedir esses exames. Eu vou pedir um hemograma. Olhei o hemograma, olha a ferritina, olha a saturação de transferrina, olha o TBIC. Não é só o hemograma, tá? Porque eu preciso ver todos esses fatores. Eu preciso saber o porquê que aquela hemoglobina tá ruim. Tá? Não é só pegar e tratar a hemoglobina. Não vou tratar só a hemoglobina. Se o problema é na ferritina, eu preciso ver. Se o ferro está diminuindo, eu preciso saber, eu preciso entender o que está acontecendo, toda a dinâmica dessa anemia que a gente está falando, para não tratar a hemoglobina, para tratar a anemia de forma básica, beleza? E aí, definir basicamente os laboratórios, e aí o que a gente tem que saber a partir de agora? Definir os tipos de anemia, porque eu tenho das anemias ferroprivas, eu tenho uma anemia conhecida como leve, tá? Essa leve aqui, ó, eu tenho valores de hemoglobina que vão variar de 10 a 12 gramas por decilitro. Beleza, pessoal? E aí, o que acontece aqui? Aqui que é o interessante. Num primeiro momento, como eu estou tendo a perda do ferro, eu não estou conseguindo produzir de forma correta o eritrocito, nem a hemoglobina, mas como eu ainda tenho reservas de ferro no meu corpo, tá bom? Num primeiro momento, essa anemia, a gente vai ver a diminuição da hemoglobina, porém, eu vou ver o VCM e o HCM normais. Então, ela é uma anemia que a gente vai chamar aqui, ó, de normo. Tá? Ou seja, normocítica, normocrômica. Ela não vai estar nem com diminuição do tamanho, nem com diminuição da coloração. Por que isso daqui acontece? Porque eu tenho ainda estoques. Tá bom? Eu tenho estoques. Só que o que acontece? O que acontece? Foi o que eu falei. Nesse primeiro, aqui já está acontecendo a perda do ferro, tá? Então, se eu tenho perda do ferro, eu não tenho, ó, não produz eritrocito. Ao não produzir eritrocito, a hemácia ali, eu já falei, a gente vai ter uma diminuição do aporte sanguíneo. Diminuindo o aporte sanguíneo, a medula óssea ela vai tentar compensar, produzindo muito rápido, muito rápido. Então ela começa a jogar para a circulação muitas hemácias de vários tamanhos diferentes. Então ela produz, ela começa a trabalhar errado, ela começa a produzir hemácia pequena, hemácia grande, hemácia moderada. E quando isso daqui acontece, a gente perde aquele controle de qualidade. Ou seja, eu vou ter um aumento do RDW, tá? E eu vou ter uma anisocitose aqui, ó. Eu falei para vocês, a diferença da anisocitose é que é bom para a gente diferenciar da talassemia, né? Talassemia normal, o RDW na anemia ferropriva, o RDW vai estar aumentado, tá? Então, na anemia leve, ó, é uma anemia normal, porque ainda eu tenho estoques e ainda eu consigo produzir. Só que como eu já tenho um problema na produção, o meu RDW vai aumentar e eu tenho hemácias de vários tamanhos diferentes. Combinado? Beleza. Num segundo momento, se não melhora isso daí, a gente passa para o segundo nível, para que é a nossa anemia moderada. Falando de anemia moderada, de 7 a 10 gramas por decilitro. Tá? Nesse momento aqui, eu começo a ter esgotamento do estoque. Então, ó, esgota os meus estoques. E aqui eu já começo a ter uma alteração. Eu ainda posso ter um padrão normo, só que aqui eu já posso ter um padrão hipomicro, tá? Hipomicro.
Ou seja, eu tenho uma hemoglobina diminuída, só que eu tenho diminuição do VCM e diminuição do HCM. Diminui o tamanho, diminui a coloração. Mas ainda que ela não está tão marcada. A gente vai ver realmente esse cara marcado aqui na anemia grave, tá? A anemia grave opa, deixa eu ver aqui. A anemia grave, ó, é aquela ao qual a nossa hemoglobina ela é menor do que 7. Já havia pessoa com anemia, com uma hemoglobina de 3, tá? Normal acontecer. Vocês vão ver muito isso na prática de vocês. Quando a pessoa atinge esse grau aqui eu já não tenho mais estoque de ferro, eu já não tenho mais nada para produzir. E a medula óssea já não consegue mais. Aí, eu vou ter aqui, ó, aqui sim, real, uma anemia hipomicro, hipocrômica, microcítica. E esse é o padrão real da anemia ferropriva, tá bom, pessoal? Esse é o padrão real. Porém, aqui num primeiro momento, como eu ainda tenho estoques, num primeiro momento a anemia ferropriva ela vai ser normo-normo. E isso é até pegadinha de prova, tá bom? Muitas vezes vocês vão ver uma anemia normo-normo e a resposta é ferropriva. Porque num primeiro momento ela vai ser normo-normo. Ela só vai cair a hora que eu não tenho mais estoques de ferro, que eu esgotei tudo, aí ela vira hipomicro. Tá bom? E um detalhe agora para a vida de vocês. Eu vou até colocar aqui, ó, uma exclamação zona, ó. Marquem isso daqui para a vida de vocês. Por quê? A gente está falando aqui que eu não tenho estoque de ferro. Eu não estou conseguindo produzir de forma efetiva os eritrócitos, as minhas hemácias, tá bom? A medula óssea, ela está trabalhando a milhão para tentar compensar isso daí, tá? Ó, então a medula óssea tentando compensar, o que ela vai fazer? Ela começa a produzir uma porrada de coisa, só que ela não tem ferro para produzir hemácia. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a produzir plaquetas, tá bom? Aumenta o número de plaquetas. E aí, se a gente voltar lá para a aula 1, lembra da célula da stem cell? Que eu caía lá para o cantinho, que eu tinha células mieloide? Lembra que as mesmas unidades de formação do eritrocito era a mesma unidade de formação das plaquetas lá, ó? A CFU-E, que a gente estava falando lá, tá bom? Então, ó, era basicamente isso. Por quê? Agora eu não consigo, eu não tenho ferro para produzir hemácia. Quem que eu vou produzir? Plaqueta. Então, eu tenho um aumento nas plaquetas, gerando um quadro conhecido como trombocitose. Guardem para a vida de vocês. Por quê? Muitas vezes vocês vão pegar um paciente com uma plaqueta aumentadíssima, um valor ali, por exemplo, de 800 mil de plaqueta. E vocês vão se assustar com esse valor de plaqueta, como já aconteceu comigo na minha prática do dia a dia. Quando eu tinha começado a trabalhar, inexperiente ainda, peguei uma plaqueta de 800 mil, assustei, encaminhei para referência, tudo. Até tive uma discussão com a minha referência, porque eles falaram assim, mas Thiago, tenta descobrir o porquê disso daí. Eu querendo encaminhar, porque achando que era algo bem mais grave, e eles já sabendo que não era tão assim, né? Então, e foi isso que aconteceu comigo. O paciente, ele estava tendo uma anemia, e aí como eu só me liguei na trombocitose ali, eu acabei esquecendo e deixando a anemia de lado, né? Então, é basicamente isso que acontece. Tem diminuição do ferro, a medula óssea ela não consegue produzir de forma efetiva, mas ela tenta compensar isso de alguma forma. Como que ela compensa? Aumentando as plaquetas. E aí acaba gerando uma anemia com uma trombocitose marcadíssima. E não se confundam nisso. Pegou uma anemia ferropriva com trombocitose, esquece trombocitose e trata a anemia ferropriva que as plaquetas vão voltar ao normal. Então, ó, isso é para a vida de vocês, guardem para a vida. Que é uma coisa que eu já marquei muito, já comi bronha com isso, e não quero que vocês passem por essa coisa, por esse constrangimento que eu passei também. Beleza? Bom, já falamos de tudo, né? Acredito que já passamos por tudo, e agora só falta a gente falar de tratamento. E como que a gente vai tratar a nossa anemia? Primeira coisa, tratar a causa que está gerando a anemia. Tá bom? Qual é a causa dessa anemia? Quando a gente pensa em crianças, as principais causas são... A principal é a parasitose, tá? A parasitose, ela faz com que a criança não consiga absorver o ferro. O ferro cai no intestino, como tem muito bichinho lá,
bichinho acaba usando ferro, não absorve. Só que também prematuridade, desmame precoce também pode causar quadros de anemia. Podemos ter na mulher, no caso da hipermenorreia, a mulher que sangra muito durante o período menstrual. A própria gestação pode fazer com que a mulher entre nisso daí. A gente tem uma condição que é uma doença das doenças absortivas que a pessoa não consegue absorver de forma excessiva, excelente, tá bom? E a gente tem a nossa famosa doença celíaca, galera. Então, a doença celíaca aqui, ó, ela vai fazer com que a gente tenha uma diminuição na absorção de todos os nutrientes que a gente está falando, tá bom? E aí aqui algo interessantíssimo. A doença celíaca, ela acomete qual porção do nosso intestino delgado? O duodeno. Beleza? Ela acometendo o duodeno, é uma intolerância ao glúten. Lembrem-se que a doença celíaca, se vocês não assistiram essa aula ainda, eu tenho aula de doença celíaca também. É uma doença a qual, por um fator genético, a pessoa desenvolve uma intolerância ao glúten e ela não consegue absorver de forma boa, excelente os nutrientes. E quando vocês pegarem um paciente com uma anemia ferropriva, que não melhora mesmo em tratamento, vocês falam assim, poxa, mas eu já tratei esse cara, tratei, já dei ferro venoso, e não melhora. Ele sempre está aqui. Pensem em doença celíaca, tá bom? A doença celíaca sempre a gente tem que pensar. E aqui tem um detalhe, ó. Pensou em paciente com maior ou assim, de 50 anos para cima, tá? Então, ó, paciente maiores de 50 anos, aqui a gente tem que pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, essa pessoa está sangrando, né? E onde? Então, ela pode ter um sangramento. O principal local de sangramento que essa pessoa pode ter, trato gastrointestinal, tá bom? Maiores de 50 anos, com anemia ferropriva, que a gente está vendo, com é uma anemia hipoproliferativa ali, né? Porém, que é por falta de ferro, pensem em sangramento do trato digestivo. No SUS, vocês vão ver que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é dosar o sangue oculto nas fezes. Se vier positivo o sangue oculto nas fezes, o que a gente faz? Pede uma colonoscopia. Mas assim, galera, de regra, maiores de 50 anos já é indicação, tá? Colonoscopia. Paciente está tendo sangramento, você está desconfiado que seja algo intestinal, procurou tudo, não é nada fora do intestino. Está desconfiando de algo intestinal, já pede uma colonoscopia. Por quê? Aqui você pode achar tanto um sangramento, mas você também pode achar uma doença grave. No caso do câncer, tá bom? O câncer também, ele consome o ferro. Ou o próprio câncer pode estar fazendo a pessoa sangrar. E aí o que acontece? Às vezes você não pede a colonoscopia, vai lá, trata a pessoa, viu que ela deu uma melhoradinha na anemia, e aí fala, opa, legal, tratei. Daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, a pessoa volta com um câncer já agressivo, porque a gente deixou passar essa coluna aqui, tá? Não deixem passar a colonoscopia. Maior de 50 anos, suspeitou de sangramento intestinal, peçam colonoscopia para descartar câncer. Tá bom? Bom, basicamente é isso daí, as causas. E depois, o que mais que a gente tem que fazer? Repor, né? Repor o ferro. Eu vou colocar 2 tipos de tratamentos, tá? O que a gente vê no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e o que eu faço na minha vida prática do dia a dia. Tá bom? Quando a gente fala de repor ferro no SUS, a gente está falando de sulfato ferroso. É o que a gente tem no SUS, tá bom? E aqui, ó, um detalhe. O sulfato ferroso, que é aquele comprimido que a gente dá de ferro para as pessoas, ele só tem 20% de ferro elementar, tá? Então, ó, se vocês pegarem um comprimido de sulfato ferroso de 300 mg, só 20% desses 300 mg é ferro elementar, tá bom? Ou seja, de 300 mg do sulfato ferroso, apenas 60 é ferro elementar. Vou até colocar aqui, ó, ferro elementar, tá bom? E como que a gente vai fazer a dose de reposição? A pessoa ela precisa de 60 mg de ferro elementar, tá bom? 3 vezes ao dia. É assim, ó, 3 vezes ao dia, simples, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu não tenho ferro elementar, eu vou dar o sulfato ferroso. Então, eu dou 3 comprimidos, tá? 300 mg de sulfato ferroso 3 vezes ao dia. Por quê? Se 20% é ferro elementar, ou seja, 60 mg é ferro elementar, então nos 300 mg eu vou ter
60 de ferro elementar. Então é isso que eu vou fazer, 300 mg de sulfato ferroso 3 vezes ao dia. Isso pensando em adulto. Quando a gente fala de crianças, tá? Num modo geral aí, a criança é de 3 a 6 miligramas por quilo por dia de ferro elementar, tá bom, pessoal? Ferro elementar e não sulfato ferroso, tá? Isso é o que preconiza o Ministério da Saúde, tá? Isso é o que preconiza o Ministério da Saúde. Eu, particularmente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar o ferro quelato bisglicinato, tá bom? O ferro quelato bisglicinato, ele tem uma melhor aceitação do paciente. Ele é bem mais caro, tá bom? Já vou deixar claro, tá bom, pessoal? Ele é bem mais caro, mas a pessoa tolera melhor. Por quê? O sulfato ferroso, ele dá muitos efeitos gastrointestinais, como diarreia, gases, cólica. Às vezes a pessoa não tolera muito bem. O ferro quelato bisglicinato, ele não tem isso daí, então a pessoa tolera melhor. Agora, a gente vai ver que tem muitas situações que a pessoa não vai conseguir repor o ferro por via oral. Ela está com muita deficiência de ferro, ela não vai ter como ter repor apenas tomando um comprimidinho ali. Aí eu gosto de fazer o ferro venoso, tá bom? Quando eu falo de ferro venoso, a gente está falando do famoso Noripurum. Isso a gente vê direto. O Noripurum, eu gosto de fazer o Noripurum venoso ali, dia sim, dia não, e repondo até eu atingir os níveis que eu acho legal, tá bom? E lógico, quando é um sangramento massivo, pessoal, que é uma coisa ali aguda, não tem como, né? Dependendo da hemoglobina da pessoa, se for muito baixa, valores menor do que 6, aí o correto mesmo é transfusão sanguínea, tá bom? Para conseguir melhorar isso daí. Beleza? Bom, é isso daqui, ó. É só repor. Esse é o tratamento da anemia ferropriva. E como eu vou saber se eu estou tendo uma boa resposta ao tratamento, tá bom? É só olhar para os reticulocitos. Se aumentar os reticulocitos, beleza? Eu tenho uma boa resposta ao tratamento, porque agora eu tenho ferro para produzir a nossa hemácia ali, o nosso hematócrito, né? E por quanto tempo que eu vou manter isso daqui, pessoal? Basicamente, ó, eu vou manter por 6 meses, tá? Até a melhora da anemia. Tá? Até a melhora da anemia. Ou quando eu tiver uma ferritina maior do que 50 nanogramas por decilitro. Tá bom? Isso aqui falando em adulto. Crianças, maior do que 15 nanogramas por decilitro. Tá bom? Então eu mantenho 6 meses. E não é assim, tá? Vou dar o ferro hoje, amanhã o ferro já vai estar bom. O ferro, ele tem um tempo para ele processar, para ele passar por todo o metabolismo, para acontecer tudo que tem que acontecer com o ferro. Combinado, pessoal? E é isso daí. Acredito que eu tenha passado tudo o que eu queria. Se ficou alguma dúvida aí, pode perguntar nos comentários ou revisa a aula de novo. Tá bom? Mas eu acho que ficou bem completinha a aula. Então, se você já gostou dessa aula, curte, compartilha, segue o nosso canal, comenta, me xinga, tá bom? Pergunta, para que mais pessoas tenham acesso a isso e que a gente possa ajudar mais e mais e mais pessoas. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.